Opa, boa noite, Tomás. Você me escuta? Padre Silvio. Alô, Renê? Opa, Opa! padre, Oi, boa noite. boa noite. Boa noite. Boa noite, Tomás. Eu estou vendo só o Tomás, eu estou escutando o padre. Você não está me Eu vendo? estou vendo só o padre e não estou vendo o Renê. Então, pera aí, tem uma configuração. Não, eu estou vendo os três, os dois. Tanto o Renê quanto o Tomás. Deixa eu ver. Estão me vendo? Eu tô? Ah, então deve ser o Renê lá. Eu marquei a Renê Renata, que vamos ver. sumiu aqui. Vocês me veem? Estão me Não, vendo? a Renata apareceu. Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renê. Tudo bom? Bem, shalom. Eu ainda só vejo o Shalom. Tomás. Peraí. Eu vejo todo Enquanto, mundo. Ah, então tá bom. enquanto isso, vamos Então, mandando a live para as eu pessoas. É pensei que era o... isso, vamos compartilhar. Compartilhando. Boa noite aí para quem está chegando. Márcia. O pessoal tá chegando, tá entrando ainda, né? Isso. Isso, vamos esperar um pouquinho para a galera ir chegando. Boa. Vocês estão com frio ou com calor por aí? Aqui tá quente, Estou viu? morrendo de calor. E tem um sol para cada um, né? É. Tá muito quente. Bom, vamos começar, pessoal? Tô vendo. Bom, eu não vejo vocês aqui no celular, mas agora eu tô vendo vocês no computador. Então, beleza. Então, nós convidamos, né, o Padre Silvio para essa live especial, né, para a gente falar aí um pouquinho do verdadeiro sentido do Advento, né? Muitas pessoas, elas não têm mais se preparado para o Advento, né? Nesse período que antecede o Natal. Mas antes da gente começar a falar desse verdadeiro sentido, Padre, eu queria que o senhor começasse a falar um pouquinho, né, do que significa Advento, né? E de onde surgiu o Advento? Boa noite, Renata, Tomás, Renê, todos que estão nos Boa noite. acompanhando. Boa noite. A igreja, na sua sábia inspiração, ao estudar a vida de Cristo, ao preparar, iluminada pelo Espírito Santo, o seu calendário litúrgico, porque o calendário litúrgico é uma ação de Deus sobre a vida da igreja, para recordar os melhores e os mais importantes momentos de nossa vida, fazendo memória a toda a atuação do mistério salvífico de Cristo. Ao longo da história, ela começa então a compreender a necessidade de organizar melhor a sua forma celebrativa. As coisas na igreja não acontecem da noite para o dia, elas vão sendo desenvolvidas, né, a partir de todo o encontro
com o Senhor a partir das primeiras comunidades cristãs, elas vivem da Eucaristia, que é o ponto central. E dentro da Eucaristia, a Eucaristia vai sendo colocada de maneira especial dentro de certos momentos mais importantes. Então surge a Páscoa, a festa da Páscoa, surge a festa do Natal. E o Advento, que antecede o Natal, é uma festa uma preparação muito antiga já na vida da igreja, onde os primeiros cristãos remontam, assim, esse tempo de espera, esse tempo de encontro, de viver a Eucaristia, né? Então, a palavra Advento vem da língua do latim, que era a língua oficial da igreja, né? E, ao mesmo tempo, ela tem aquele sentido de uma espera de uma chegada, né? Ela sempre anuncia este momento. Então, assim, quando nós dizemos o adventus, no latim, né? É uma linguagem corrente dentro dos primeiros cristãos, que perguntava quando seria a segunda vinda de Cristo. Ela estava relacionada simplesmente à segunda vinda de Cristo, né? E aí, dentro da palavra, desse contexto do Adventus, ela era demarcada geralmente como uma festa pagã. No âmbito religioso dos romanos, ela era uma expressão de um culto a certos deuses que, em determinado momento do tempo, se fazia presente na vida deles no meio celebrativo. Quando a igreja retoma essa caminhada de fé na conversão dos romanos, ela vai suprimindo certas festas e vai colocando ali a sua imagem, a imagem cristã. Tipicamente, por exemplo, a festa do Natal, que era celebrado geralmente para nós cristãos de rito latino, a gente celebrava tendo em cima a festa do Deus Sol. Foi suprimida pelo cristianismo, o solstício de verão, que o de 25 de dezembro era o dia que mais brilha o sol na Europa, né? Então, os cristãos começaram a cultuar o nascimento de Jesus Cristo como aquele que é o sol da justiça. Então, uma festa pagã vai sendo suprimida por uma festa cristã. Assim também a questão do advento. Também o advento era visto como uma chegada de um rei que anunciava que estaria chegando em determinado local, as pessoas se preparavam porque o advento do rei estava chegando, tipo Constantino e tantos outros da época ali, os imperadores, né? Então a igreja começa a trabalhar essas dimensões e vai trazendo para dentro do seu calendário litúrgico, então, o tempo do advento. Então nós temos aí algumas implicações no tempo litúrgico que já demarca a partir do século V do cristianismo, já tem mais ou menos uma ideia do advento, né? Nós temos aí, por exemplo, São Martinho, que ele colocou uma quaresma de 40 dias de jejum dentro do advento. Era, então, um tempo marcante, em preparação para o Natal do Senhor. E temos outros que prepararam também, São Perpétuo, um monge, ele colocou, então, o quê? 3 dias de jejum antes de celebrar o Natal. E assim a igreja vai formando essa ideia do advento, vai conduzindo, e nós temos aí São Gregório Magno, por volta de 590 a 604, que formula, assim, como um primeiro documento oficial, redigido, para o advento, né? Ele entra dentro do calendário gregoriano e é o mais antigo que nós temos, assim, falando sobre as questões do advento, certo? Então, ela foi colocada dentro desse contexto, ela vai surgindo, ela vai crescendo, e a missão do advento é justamente isso, preparar-nos para a chegada do rei, né? Então, dentro do contexto religioso, ele está dentro, mais ou menos, se focando e se formando nessa situação. Tá bom? Ficou um pouco mudo aí. René, vai Acho que falar? tá normal. Vocês, dentro dessa questão, eu posso continuar? Pode sim. Eu achei continuar, que o René ia fazer alguma pergunta, que ele começou a falar ali. Então, Por isso que eu parei. Todo mundo tá me escutando bem? Sim. Sim.
Ah, tá. Pareceu que cortou uma hora que tava falando aí. Certo. Não, talvez o senhor fale disso aí no desenvolvimento, aí se for isso, o senhor continua. Senão, assim, a gente percebe aí, nessa questão aí de preparo, né? A gente percebe uma semelhança no advento e na quaresma, né? Inclusive na cor, né? Acho que o Sim. pessoal que vai nas missas percebe isso, né? Talvez esse sentido de penitência, né? Há, Mas é diferente, né? No advento e na quaresma, né? há uma diferenciação dentro de todos esses estudos, que a quaresma é um tempo forte da conversão, né? Então, pensou-se o advento como um tempo de esperança, de Uhum. chegada ao Salvador, é o primeiro advento que nós chamamos, né? Então, assemelha-se o tempo do advento um tempo mais ameno no convite aos exercícios quaresmais, tanto é que depois foi retirado o jejum de 3 dias, né? O advento ficou um tempo, digamos assim, um pouco mais light nessa situação. A quaresma fica 40 dias, propõe jejum, abstinência. O advento, ele foi tirado da liturgia, por exemplo, o canto do glória, mas não o aleluia. Pode-se cantar. Uhum. A cor permanece roxa, mas é um chamado também à conversão, mas mais moderado e resumido em quatro domingos, em 4 finais de semana, como a gente tem celebrado hoje, certo? Então ele é um tempo mais tranquilo, mas não deixa de enfatizar a conversão, de usar a cor roxa, de convidar as pessoas a preparar-se para o Natal. Porque a melhor forma de nos prepararmos para o Natal é justamente dentro do tempo de conversão, certo? Muito bem. Aí, o que podemos ver dentro dos aspectos do advento? Nós celebramos, dentro do primeiro domingo, um chamado à conversão. Aí entra a coroa do advento, que nós temos. Alguns discutem de onde veio a coroa do advento, enfim, qual a função. Existem muitas histórias, Explicações, né? especulações. Eu prefiro definir a coroa do advento como um relógio teológico de Deus, que demarca a vela de cor roxa, um chamado à conversão, abre-se o chamado à conversão, a cor verde, que seria a segunda vela no segundo domingo, que é o domingo da esperança, e a cor rosa, que é a cor da alegria, já é o quarto domingo, o Salvador está próximo de nós, e a cor branca, que é propriamente a chegada do Salvador. Né? Então eu vejo assim como um grande relógio teológico de Deus que demarca os pontos centrais da nossa fé. Certo? Então, dentro do ambiente do advento. São chamadas de atenção para que o tempo esteja próximo, o tempo está se aproximando. Agora, o grande assunto do advento é que nós vamos entrar, eu não sei se eu já posso entrar agora, seria a Fica à questão. vontade. Nós temos 3 adventos que a gente não Três? Três. passa desapercebido. O primeiro advento, retratado aí para nós com o nascimento do Senhor. Né? A preparação para o nascimento. Então, a gente relembra, arma o presépio, arma a árvore de Natal. Algumas perguntam, mas a árvore de Natal é pagã. Não, ela não é pagã. A árvore de Natal, ela é cristã, mas de origem protestante. Certo? São Francisco de Assis fez o primeiro presépio, 1248. Nós estamos completando 800 anos do primeiro presépio. Né? São Francisco de Assis esse ano. Então, São Francisco de Assis fez o primeiro presépio. Quando surge a Reforma Protestante, Lutero, nessa situação, ele cria a árvore de Natal, dizendo que Cristo é os ramos e cada bola é um cristão que deve reluzir o Cristo. Mas a Igreja Protestante, ela não aceitou, não quis a árvore de Natal, e a Igreja Católica abraçou a árvore de Natal como um símbolo também cristão. Tanto que no Vaticano, ao lado do presépio, que foi armado por São Francisco, está lá até hoje, coloca-se o pinheiro de Natal. Né? Então, são símbolos. Assim também a coroa do advento. Ela nasce nesse sentido de nos chamar a atenção para nos prepararmos para a chegada do primeiro, para relembrarmos, então, o primeiro advento.
Então, quando eu armo a árvore de Natal, a coroa do advento, eu armo o presépio e não coloquei o menino Jesus, eu estou no primeiro advento, eu estou relembrando a chegada de Jesus. Como foi que ele encarnou-se em nossa história? A partir daí, como foi que ele entrou em nossa vida? Certo? Então, esse seria o primeiro. Segundo advento, nos sacramentos, ele vem a nós. Pela Eucaristia, pela unção, pela confissão, ele continua vindo a nós, mas vindo particularmente, especificamente na minha vida, quando eu recebo os sacramentos. No matrimônio, na ordem, porque os sacramentos são sinais sagrados da presença de Cristo em nós, né? Então está aí o segundo advento. E o terceiro advento, que a igreja nos prepara para, está ligado mais à parousia, à segunda vinda, né? Que também do evangelho desse final de semana, quando os discípulos perguntam para Jesus quando é que ele vai voltar, certo? Então, eu vejo dentro desse contexto os três adventos. Então, o primeiro que relembra o nascimento, o segundo que acontece em cada sacramento e o terceiro que a igreja nos prepara para o grande dia do Senhor, né? Eu até converso nas homilias, eu explico. Jesus não voltará mais numa manjedoura, numa criança, num menino. Senão ele vai ter que passar pela cruz, ressurreição, vai ser cíclico sempre isso, né? A ideia central do advento é relembrar a primeira chegada de Cristo e nos prepararmos para a segunda vinda, que está relacionado à parousia, que é o que a igreja professa no Catecismo da Igreja Católica e nós também no Creio, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, a ideia central do advento que nós celebramos hoje é justamente relembrar o primeiro advento e nos prepararmos para a segunda vinda, que seria o segundo advento. A igreja antiga tem uma expressão muito bonita que chama Maranatá, que é: vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Ou seja, nós pedimos, nós apressamos que ele venha logo na sua segunda vinda, né? Então, essa concepção do advento está dentro desses três momentos importantes de preparação para o Natal para nós. Muito legal. Eu particularmente nunca tinha ouvido essa explicação, ou pelo menos, como eu posso dizer, essa luz sobre os três adventos, né? Porque agora faz todo sentido pensar nos três adventos, né? Porque para todos os sacramentos a gente se prepara, então a gente sempre está à espera, aprendendo ali, se preparando, entendendo o sentido para poder, de fato, receber o sacramento, né? Então tem toda uma preparação, né? E aí, assim, para a segunda vinda dele e para o nascimento, que é o que a gente já entenderia mais fácil. Período nós relembramos. Eu acho legal também dessa divisão dos três adventos, porque acho que muita gente esquece desse terceiro, né, da parousia. Eu acho que a gente foca tanto no Natal, porque o Natal é importante mesmo, né? A gente esquece dessa segunda vinda de Cristo, né? É menos falado da igreja sobre isso, sobre a segunda vinda de Cristo, sendo que o advento é o tempo forte para isso, de nos prepararmos para este momento, né? A segunda vinda de Cristo, ela deve ser, sim. Tanto é que o evangelho de domingo passado fala sobre isso. Quando é que o Senhor vai voltar? E aí ele pede para a gente vigiar. Isso. Agora aqui há uma grande... Já no concílio, se eu não me engano, no concílio de Latrão, em 1516, mais ou menos por aí, foi nesse concílio, no quinto concílio de Latrão. A igreja definiu nesse concílio que não se falasse nem no dia, nem na hora, mas que a igreja se preocupasse em falar que ele vem e que nós devemos nos preparar. Aí, inclusive, faz menção ao evangelho do domingo passado. O servo, o dono da casa, chamou o servo, certo? Os seus servos, a cada um ele deu uma obrigação. E quando ele voltar, ele vai cobrar cada um de nós com essa obrigação. Então, a grande preocupação nossa, enquanto comunidade cristã católica, não é estar pensando quando ele vai voltar, mas quando ele voltar, eu estou preparado, eu estou cumprindo aquela ordem fiel que ele nos deu de viver o compromisso batismal, que é o centro, né? Porque quando Jesus voltar, vai acontecer o quê? Nós chamamos de parousia, está lá no Catecismo da Igreja. O Catecismo fala muito bem sobre a segunda vinda de Cristo. E quando ele voltará como juiz, como rei, como realeza,
certo? Ele vai voltar para julgar, diz o Evangelho. Vai separar os cabritos, os bodes das ovelhas, né? Então, ele não vem mais na manjedoura. E a ideia que aí propaga-se hoje ainda muito forte nas nossas comunidades ainda é sobre o advento, mas o primeiro. O primeiro advento, o nascimento de Jesus que veio, que há 2000 anos nasceu, só celebrando o aniversário. Sendo que a função do advento por completo é nos prepararmos também para a segunda vinda, porque a liturgia ela é cíclica. A gente começa com o Natal, passa pela Páscoa, passa pela festa do Cristo Rei e voltamos novamente. Ou seja, é uma eterna preparação. Enquanto ele não vem, a gente se prepara. E o grande perigo que a igreja, às vezes, apregoa por aí é que muitas igrejas provindas da Reforma Protestante apregoaram o dia e a hora da vinda de Cristo. E até hoje não aconteceu. A igreja já... Porque o próprio Jesus disse no Evangelho, não vos preocupeis nem o dia nem a hora. Né? Então, a gente não vai perder tempo querendo discutir data. Eu não vou perder tempo com vocês aqui querendo discutir data, dia e hora. Vamos discutir data, vamos discutir. Não vou. Isso aí eu me recuso. Porque se eu tiver... eu vou contra o Evangelho. Né? Eu vou contra o Evangelho. Certo? Agora, o Evangelho afirma, e o Catecismo afirma, a nossa fé afirma que ele vai voltar, isso sim. E quando ele voltar, nós temos que estar preparados. Certo? Então, o tempo do Advento, nós vamos ter o primeiro domingo, que foi agora, ouvimos aí o Evangelho que nos chamava a atenção. O segundo domingo, nós vamos ter a voz do João Batista, que traz a esperança. O terceiro domingo, ver a figura de Maria. E o quarto domingo, nós vamos ter aí a grande expressão máxima da vinda do Salvador. Então, dentro desse contexto é que nós vamos estar vivendo o tempo do Advento, certo? Muito bom. E aproveitando quem está aqui na live, né, quiser mandar pergunta aí no chat pro padre, aproveita, pode ficar à vontade. Tem um botãozinho aí com um ponto de interrogação, clica ali, que aí as perguntas ficam separadinhas, a gente vai lendo aos poucos e aí vai tentando responder. Se eu souber responder, a gente dá a resposta. Senão eu falo, depois eu falo. É isso aí. Eu falei, a gente vai tentando responder. Isso. Qualquer coisa a gente posta depois. Não tem problema. Esse tempo favorável, onde nós somos convidados a viver essa aproximação maior do Senhor. Relembrando o primeiro advento, nos preparando, tendo a presença de Cristo conosco nos sacramentos e já nos preparando para o terceiro advento, que seria a segunda vinda de Cristo, que não sabemos nem o dia, nem a hora. E isso não é revelado nem ao Filho, na verdade. Os apóstolos perguntam isso para Jesus e Jesus fala, olha, não compete a mim nem vocês saberem do dia e da hora, somente o Pai. Alguns falam, mas Jesus não tinha a totalidade de Deus, não sabia tudo? Sim, mas não quis saber justamente para não ficar depois aquela especulação. Como a gente, quando quer, você sabia e não me falou nada. Né? Então, é justamente dentro desse contexto, na figura do Filho, ele então dá uma resposta para que o assunto saia. A grande mensagem do Evangelho que Jesus deixa é que nós devemos estar preparados. Aí ele vai contar as parábolas, ele vai falar sobre as questões de como será a sua parousia, como acontecerá. Isso sim ele vai esclarecer. Mas dia e hora, nada. Ele sempre vai estar nos convidando o quê? Vigiai e orai. Todo o tempo, a fim de vos não torneis dignos de escapar a todos esses males que vos acontecerão. Nós vamos ver isso aí lá no Evangelho de São Lucas 21, quando ele vai estar falando, é um tempo de preparação, ou seja, ele está dando dicas, ele está dando orientações para que a comunidade não se perca preocupada com o tempo. Você já pensou se Deus falasse para nós o dia que a gente fosse morrer? Ninguém ia mais viver. Ia ficar todo mundo angustiado, desesperado, porque no dia tal eu vou morrer. Então, tem coisa que é melhor saber. Deixa acontecer. E aí, em vez de mudar o coração, né, o pessoal ia ficar contabilizando, né? Eu já sei o dia, tem que me converter um dia antes. Só falta 3 dias. Então, são coisas que a nós, seres humanos, não é permitido saber para o nosso próprio bem. O que é permitido que a gente saiba é que nós devemos vigiar, orar, cuidar de toda a situação de nossa vida. Certo? Eu acho que por aí deve ser entendido a graça do Advento. Dentro desses 3 contextos que eu coloquei para vocês. Opa, tem uma pergunta aqui, 2 na verdade. Sim. A primeira aqui é Davi Melo Barros. Né? Ela quer saber como
como bem nos preparar para o advento, além da vida de oração? Assim, a gente sabe que é o período de oração. O que o senhor recomenda aí de preparação? Uma boa confissão, um bom exame de consciência, um desejo sincero de mudar de vida, buscar o sacramento da confissão. A partir daí você já está na proposta do novo advento, do terceiro advento, da segunda vinda de Cristo. Certo? Legal. Então, por isso que nós, sacerdotes, nos dispensamos um tempo a mais no tempo da quaresma e do advento em preparação para o Natal, desejando a confissão dos nossos irmãos. Mas tem que fazer uma boa reflexão, porque tem gente que vem e não sabe confessar até hoje. Fica contando o pecado do outro, para boi dormir. E não. É uma boa revisão, saber onde você falhou neste ano e qual o seu desejo sincero de mudança. E o Luiz, eu também entendo nessa parte de preparação, né? O Luiz, que é uma sugestão aí. Como fazer uma boa novena de Natal, né? Para se preparar para o Natal. Então, olhando os textos reflexivos, a novena vai estar nos convidando a viver 3 práticas importantes que, inclusive, está no tempo quaresmal. Caridade, conversão e fé, né? Então, Luiz, a boa novena vai estar dentro disso aí. Depois você se reuniu para celebrar com a sua família, com o seu grupo. No final da sua oração, tem o gesto concreto. Todas as novenas têm, né? Então, sempre está permeando com a caridade. E a gente sempre procura fazer nesse tempo, né? Uma cesta básica, ajuda a igreja, enfim. A gente acaba sempre doando alimento, roupa, né? Então, tudo isso faz parte dessa preparação para o Natal que nós estamos vivendo, o tempo do advento. Né? Então, mas não se esqueça da confissão. Ela é essencial para isso. Entrando aqui também num outro assunto, assim, do tempo do advento, né? A gente aí, semana passada, a gente fez um episódio no nosso canal, né, sobre o advento também. Né? Mas a gente estava refletindo aí sobre o mundo como está. A gente está numa situação complicada de guerra, né, de conflito, né? Sim. E a gente olha para isso, né, no tempo do advento, né? E, poxa, o Natal está chegando e o mundo está nesse problema, né? Está chegando a vinda do Senhor, então, por causa das situações, né? Que a gente Então, os primeiros cristãos, se você pega as cartas de Paulo, eles passaram por essa mesma situação, porque em 73, o templo de Jerusalém foi destruído, houve guerra, houve destruição, e eles falaram agora que Cristo vai voltar. Por isso que eles questionam muito Paulo nas cartas aos Tessalonicenses e as demais cartas, eles questionam Paulo a respeito da vinda do Senhor. E aí aconteceu a destruição do templo, já passou e nada, até agora nada dele voltar. Né? Então, assim, nós queremos as respostas imediatas. Então, o próprio concílio de Latrão, o quinto concílio de Latrão, em 1516, ele afirma isso, que nós também não devemos ficar questionando data e nem ficar marcando, vendo os sinais dos tempos, como essa vinda logo da vinda do Cristo, ou principalmente marcando o anticristo, certo? Dizendo, o anticristo. É outro assunto também. A grande expectativa da igreja no tempo do advento é simplesmente relembrar ali o Natal, o nascimento, a primeira vinda e se preparar com a segunda vinda. Né? Às vezes, se a gente sai fora dessa proposta do advento, a gente sai fora do foco. A gente fica preocupado com a data, com a vinda, com o dia, com a hora, com o ano, com os sinais. Né? Então, os primeiros cristãos passaram por essa dificuldade também, em compreender esse tempo do advento já, mesmo sem conhecer. E o grande marco foi a destruição de Jerusalém. A cidade por completa foi destruída, o templo de Jerusalém foi destruído, enfim. Então a comunidade questionava Paulo. E Paulo várias vezes voltava a esse tema respondendo, olha, vivam o amor, viva a esperança, vivam a caridade, não seja preocupado, ele virá. Teve como já falou, mas Paulo, a gente já não aguenta mais quando ele virá. Né? Aí quase se eu fosse Paulo, pode ser que você vá a ele antes dele vir. Tem a morte nisso. Essa também, né? Então, questão, certo? Então, assim, nos dias de hoje, Renê, a gente olhando todas essas situações, esses intempéries, nós podemos também atribuir que já está próxima a vinda de Cristo, né? Porque se você pega o Evangelho vai falar, é preciso que essas coisas aconteçam, mas não será o fim. O próprio Evangelho de Mateus vai estar falando sobre isso. Então, nós temos que compreender bem que o tempo de Deus não é o Cronos, o nosso tempo. Por isso que eu disse que a coroa do advento, para mim, é um relógio
teológico, o tempo de Deus, né? O Kairos, que é o tempo de Deus, é diferente do Cronos, que é o nosso. Nós cronometramos. Quanto tempo vai durar essa live? Quanto tempo dura a missa? Quanto tempo dura a aula? Nós somos muito cronológicos. Deus não trabalha com cronologia. Então, muitas vezes a gente quer entender as coisas cronometrando a nossa cabeça, achando que o tempo de Deus, o Kairos, é como o relógio cronológico que nós vivemos. E não é. Certo? Muito bom, hein? Outro nível aí de explicação e de reflexão. Ainda para mim, o que mais marcou foi o negócio dos 3 adventos, porque os sacramentos agora para mim faz muito sentido pensar e explicar eles também como um advento para as pessoas, né? Quando a gente, né, no caso aí do René como catequista, faz muito sentido dar esse sentido para as pessoas, porque aí eu acho que leva as pessoas a se prepararem melhor também. Eu acho que é uma forma de mostrar como a igreja, né, propõe esse advento também a partir dos sacramentos. E o terceiro é você viver todos os dias, porque todos os dias a gente está, né, vigiando, precisamos vigiar para fazer esse advento acontecer. Isso aí me marcou bastante aí da live. Muito bacana. Que é um jovem santo da igreja, padroeiro da juventude, protetor dos seminaristas. Um dia perguntaram para ele assim: Luiz, se você morresse hoje, o que você iria fazer? Ele falou: continuaria jogando bola como eu estou jogando. Pronto. Né? A questão é a preparação que nós devemos ter. Essa firme consciência, essa firme esperança de um dia estar ao lado de Jesus e crer na sua segunda vinda. O problema é que hoje a segunda vinda está um pouco em desuso na linguagem de muitos cristãos por aí. Não se fala. E quando se fala de um modo aterrador, com medo, enfim, né? E aí as pessoas nem querem apressar. A igreja nem fala mais Maranatá, vem Senhor Jesus, porque está com medo dele vir e destruir tudo. Não é essa a ideia. Quando ele vir, ele vai instalar o reino que nós esperamos, o reino de amor, o reino de paz, o reino de justiça, né? É o reino que nós não vivemos ainda, mas nós esperamos viver. Pela fé, nós já procuramos viver, graças a Deus. Né? Isso aí aluga um apartamento na cabeça da gente, né? Porque até antes de começar a live, a gente estava o quê? Bom, estamos aí nos preparando aí para o dia 25 de dezembro, que é o Natal, né? E na verdade não, a gente tem que se preparar para o agora, porque o advento... Prepara para relembrar um momento que é formidável, é maravilhoso, lindo. Eu mesmo aqui na paróquia abri esse momento no dia 1º, né, com a inauguração do novo presépio, com show de luzes, com música, até ver o pessoal aí do retiro, para marcar mesmo, mas tendo em vista, preparando para o segundo advento. Né? Eu acho que isso é primordial para a gente, né? Porque o Natal tem toda essa harmonia. Eu falo que o mês de dezembro ele muda, né? As pessoas ficam mais amáveis, embora toda parece que o ar se transforma, né? Eu sempre gostei do mês de dezembro, não só porque é meu mês de aniversário, mas porque há um clima diferente, né? E por quê? Porque nós estamos mais abertos, nós já estamos cansados, o ano está chegando, aí vem uma mensagem de esperança, de amor, de caridade, então o ser humano está mais apto a praticar a caridade, enfim, a coisa parece que flui melhor na nossa vida, inclusive na nossa vida espiritual, quando a gente procura viver o advento na intensidade daquilo que eu já coloquei para vocês. Uma curiosidade, né? Uma pergunta sobre algo que eu não lembro de ter visto, mas que me ocorreu agora. Existe alguma procissão no advento? Alguma cultura de procissão assim, que a igreja faça de alguma coisa dentro do advento? Própria do advento, não. Existem as procissões que nós temos, às vezes nossos santos padroeiros que caem dentro do advento. Eu agora mesmo... sim. Mas dentro da espiritualidade do advento, assim, alguma coisa, não? Não, nada assim. O máximo que a gente faz é o entrar da vela para chamar a atenção da comunidade, né? Para as pessoas entenderem aquele momento que nós estamos vivendo e compreender esse relógio teológico de Deus, né? Aí, às vezes, sempre a pergunta, qual a primeira vela a acender? Sempre a confusão. Então, a gente acende a primeira roxa, que é o símbolo da chamada penitência.
Aí a segunda vela, a cor verde, esperança. A Da terceira, esperança. É de acordo com a mensagem do evangelho, digamos assim, né? isso. E a terceira vela, a gente acende a cor rosa, que é a cor da alegria. O Senhor está perto para chegar. E depois, a branca, que se completa o ciclo, né? E esse ano nós temos uma questão que o domingo vai ser a missa da manhã, as duas missas. As missas da manhã deve ser missa do Advento, No certo? quarto. Quarto domingo. À noite, aí sim a missa do Natal, da véspera de Natal, né? Então tem padre, e aí vai rezar? Tem que rezar, obrigatoriamente tem que rezar, celebrar o domingo do Advento, nem que seja uma, mas tem que ser celebrado, né? E depois à noite celebra a missa do Natal. E aí fica na cabeça do cristão, já fui na missa hoje, não vou na missa da noite. Não, não, não. Missa do Advento é uma coisa, missa do Natal é outra, certo? Então já vamos esclarecer isso também, né? Então temos Só calhou de cair no mesmo dia, né? Agora tem que cumprir o preceito e ponto. coincidiu as datas e, enfim, mas é obrigatório participar das duas missas, tanto da manhã, celebrando o quarto domingo, quanto a missa da noite, que é a missa do nascimento, né, da véspera, certo? Então, a gente já vai ajudando aí os irmãos a entender, porque há uma confusão, muita gente perguntando, é válido? Eu falei, não, não é válido. Missa do Advento é missa do Advento e missa do Natal é missa do Natal, certo? Então, nessa dimensão aí a gente vai e trazendo ao povo essa necessidade de viver o ciclo do Advento, né? Eu tô nos grupos aqui que a discussão do dia foi essa aí também. Ah, tem que ir. Aí tem gente falando, não, faz só à noite no domingo, outro tempo, não, tem que ir nas duas. Tá uma brigaiada. Tem que, eu mesmo aqui na paróquia estipulei praticamente as duas missas da manhã e aí à noite eu vou celebrar a missa do Natal, né? Então tá dentro dessa questão, mas já falo para o povo, gente, nós temos que trabalhar e nós temos que ver o quarto domingo do Advento, né? E a parte da noite a gente celebra a missa do Natal, né? Certo? Vamos cortar o quarto domingo, senão vai ficar um ciclo mancando, né? E não vai ter o sentido, né? De toda a história do negócio, senão não faz sentido. Não faz, essa é uma questão, né? Então, eu acho que dentro desse contexto, o tempo do Advento é um tempo muito rico, muito, muito bom, muito aproveitoso, né? Ele não é aquele apelo forte como o da Quaresma à conversão, 40 dias, né? Como São Martinho propôs. Também não tem aquele ciclo do jejum que houve no começo, de 3 dias antes do Natal, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma mensagem bonita, de esperança. Nós vamos ser acompanhados pelas leituras bíblicas de Isaías, pelas leituras bíblicas de João Batista, todos eles nos chamando à conversão. Então, ele tem um apelo à conversão também, né? Não tão forte como eu disse lá da Quaresma, mas também é um apelo chamando sempre à conversão. Que aí seria a preparação para o segundo advento, da qual nós esperamos e nós vivemos, né? Opa, e para as famílias, padre? O que o senhor recomenda, assim, a já tem família para viver o Advento bem? Então, Renê, dentro desse contexto, eu acho que seria interessante as famílias, dentro desse relógio teológico da coroa do Advento, desses 4 domingos, fazer a grande revisão de vida, celebrando a novena, que é proposto pela CNBB, os temas, né? Relembrando o Natal do Senhor, mas também já preparando, tendo em visão a segunda vinda, né? Conversar mais sobre isso, né? Agora, tomar cuidado para não cair no histerismo ou no louquismo de muitos, né? Apregoando vindas e inesperadas do Senhor. Hoje vai ser amanhã, né? Nós temos na história da cristã várias denominações religiosas que cometeram esse erro, né? Que apregoaram, marcaram data, dia e hora da vinda de Jesus, e até agora nada. Aí acaba caindo o quê? Acaba caindo no descrédito, né? E vira uma coisa banal, né? Vira piada, inclusive. a igreja, na história, desde a fundação dela, que ela já remarcou 4 ou 5 vezes a vinda de Cristo. Porque não acontece, né? Então, a igreja Eu tô rindo, mas é com respeito. a igreja nunca fez isso, porque segue a orientação bíblica, né?
O próprio Evangelho já deixou isso claro para nós. Então, a gente não precisa estar preocupado quando será, né? Mas quando ele vier, eu estou preparado? Essa deveria ser a pergunta da comunidade cristã, né? O que eu devo fazer? No discurso de João Batista, nós vamos perceber que virão a ele 3 grupos: o povo, os militares e os religiosos, perguntando o que nós devemos fazer. Se converter. É isso. A resposta, e Jesus vai dizendo assim, aos militares, soldados, não oprimam, não explore pedindo dinheiro. Se contente com seu salário. Né? Cada um ele vai dando uma resposta, ou seja, ele vai pedindo a conversão do coração de acordo com cada um viva dentro do seu estado de vida. Né? Então, mas a resposta é geral para todos. Se converta. Aí nós seremos vivendo em família, fora da família, na igreja, ou seja, embora a conversão seja um processo pessoal, mas ela atinge praticamente toda a sociedade. Eu sempre digo assim, uma pessoa que tem um vício, que está fazendo mal para a vida, né? Vamos pegar o vício mais comum que nós temos aí no Brasil, o alcoolismo, que hoje já é uma doença, né? Uma pessoa que consegue, com a ajuda da família, com a graça de Deus, com o tratamento, se libertar do alcoolismo, vai ter uma família feliz. Ele vai ser feliz, ele vai ter uma família feliz, ele vai ser feliz, a igreja vai ser feliz, uma sociedade feliz. Né? Então, a conversão, ela faz bem ao coração. Dura nós entendermos isso, né? Porque nós somos tão habitolados, tão presos a essa situação. E acho que isso aí também explica bastante a questão que você falou, né? Que em dezembro está todo mundo nesse clima mais ameno, mais feliz, né? E todo mundo olha para o primeiro advento e fala assim, vai ter o Natal, vamos chamar a família, vamos ficar de boa, né? E aí passa o Natal e isso acaba, né? Se o pessoal se ligasse no terceiro advento que o senhor explicou, essa conversão ficaria para depois. Né? E aí todos esses conflitos que acontecem iam amenizar. O que você falou, né? É um vício do ser humano, né? E se a gente corrige, a gente faz um bem pra gente, faz bem pra todo mundo, né? Todo mundo. Então, eu ia comentar algo semelhante, mas pode falar, Silvio, depois eu falo. Pode perguntar. Não, então, eu acho que é só mais complementar isso que o René falou, né? Porque eu ia comentar isso mesmo, de que cria-se toda uma fala, né, sobre o clima natalino, que deixa as pessoas, como o senhor comentou, mais abertas e tal, mais sensíveis ali, reúne família, às vezes famílias que estavam sem se falar, voltam, ou pelo menos tentam fazer algo nesse sentido, né? E às vezes, mesmo sem saber de todo esse sentido do advento especificamente, né? E a minha pergunta vai ser assim, como eu posso dizer, como que pastoralmente a gente pode trabalhar isso com as pessoas, né? Seja, não sei se é de uma maneira catequética, como que a gente consegue levar esse sentido do advento e dos adventos para poder, mesmo que aos pouquinhos, mesmo que a gente sabe que é um trabalho que não é rápido, né? Até para as pessoas entenderem, participarem, para poder compreenderem melhor. Mas como que pastoralmente o senhor acha que a igreja pode trabalhar o advento nas pessoas, assim, sabe? Por quê? No final do ano, ou em outras datas mais específicas, é quando parece que a igreja lota mais, né? Os grupos participam, essas missas específicas, às vezes aparece mais gente, que é aquela galera que só vem no Natal, ou na Páscoa, ou tal. E como que a igreja e a gente como igreja consegue, ou pode, se o senhor quiser sugerir alguma coisa, como que a gente trabalha as pessoas, né, para elas chegarem na nossa fé, ou se elas já estão ali, para elas sentirem isso de fato e serem melhor trabalhadas? Eu creio, Tomás, que a primeira coisa, partindo da realidade dos pequenos, pela catequese. Uma boa catequese, eu acho que já ajuda a formar crianças, jovens e adolescentes sobre essa dimensão do advento. O que é o advento? Enfatizar o nascimento, a presença que ele vem a nós pelos sacramentos e a segunda vinda. Acho que aí nós já atingiríamos. Também, dentro da própria dinâmica do advento, nas homilias, os sacerdotes estarem também, abrange um grupo bem maior e explica o sentido que é o advento. Né? Nos nossos grupos, nas nossas pastorais, nos encontros, a gente pode
trazendo essa formação. O que nós estamos fazendo hoje mesmo pode ser multiplicado, enfim, nos levar a questionar o sentido do tempo do advento presente na igreja. Por que que ele existe? Pode ter certeza que se ele está ali, a igreja não colocou a toa, certo? Eu tenho certeza. Né? Agora, nós não podemos pegar somente só um lado do advento, que é a primeira vinda, o Natal, que é mais comercial também. Hoje, o grande problema do comércio do Natal é isso. Jesus Cristo, o nascimento. O Natal é tempo de luz, é tempo de paz, é tempo de dar presente. Compre na... Vou fazer propaganda da casa e nem do Magazine, né? Mas... Então, o Natal ficou mais mercantilista, né? Então, nós temos que retomar novamente essa dinâmica. Você anda no comércio, por exemplo, você não vê uma imagem do menino Jesus, não vê nada. Ah, mas é porque o comércio é light, não, né? O comércio também, né? É leigo, é laico. Mas o Natal é o nascimento de Cristo. Então, né? É por aí que a gente tem que começar a retomar isso daí, né? O Natal é tempo de... Aí vem aquele monte de frases bonitas, né? Então, não, o Natal é o nascimento de Cristo. E aí trabalha essa dimensão do advento. Então, a ideia do primeiro advento sobressai muito mais por questão do presente, do Papai Noel, do Chester, e assim vai, né? As coisas foram tomando... Até as próprias igrejas acabam fazendo... Aí os enfeites, as decorações, é lá o Papai Noel. Eu me recuso a colocar o Papai Noel. É Jesus, é Maria José, é o presépio, né? Porque nós temos que reforçar novamente que é o verdadeiro Natal, né? Se não dentro do comércio, mas dentro das nossas igrejas, certo? E aí, então, trabalhar muito bem essa dimensão do que é o Natal e qual a importância do advento em viver essa preparação. Então, começar por uma boa catequese na catequese, com os nossos grupos de pastorais, e é claro que as homilias dos 4 domingos do Advento vai nos ajudar também a compreender e a entender melhor, certo? Muito bom. Isso aí que o senhor falou do Natal, pessoal, da data comercial, é até engraçado, né? E tem tudo a ver com esse terceiro advento, né? Porque se você deixa Cristo no Natal, você força a pessoa a pensar e se converter, né? Então, se você tira ele, fica mais fácil. Você dá presente, come lá o peru no Natal e todo mundo tá feliz, né? Muito melhor. Agora, se você tem que se converter, aí dói um pouco mais, né? Com certeza. Por isso que o advento será uma chamada à conversão. Porque é essencial para ter um Feliz Natal, né? Certo? Muito bom. Muito bom. Pessoal, aí tiver pergunta, quem entrou depois também, pode mandar aí pra gente. Nosso tema está dentro do advento, né? O que é o advento, a sua origem. Falamos um pouquinho sobre os 3 adventos, né? Que acontece e que talvez foi surpresa aí para alguns, né? E como viver tempo de preparação, né? Isso que é mais legal, porque os 3 adventos é super lógico, assim. Se você parar para pensar, pô, isso é o que a gente sempre ouve, mas o senhor colocou do jeito muito legal, que o senhor separou eles assim em categorias, que aí você pensa, nossa, realmente, os 3 andam juntos e tem que andar juntos. Sim, eles caminham juntos, né? Isso é essencial, né? Agora, cada um tem a sua função. Por exemplo, não tem um advento mais lindo que da Eucaristia? Ele vem a nós na Eucaristia. Olha que coisa linda. É um advento da Eucaristia, né? É presença, né? Então, os sacramentos todos nos trazem a presença do Cristo, né? E nos prepara para a segunda vinda, né? Voltamos à Eucaristia. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu ressuscitarei no último dia. Pronto. Olha só como nós chegamos à graça do terceiro advento. Então, tudo na igreja nos prepara, nos encaminha para esse terceiro advento, né? Só que, ultimamente, ele não tem sido falado. E quando é falado, é mal entendido, mal interpretado, colocado nada. Então, muitos acabam deixando de lado a pregação do advento como essa terceira via, que é a vinda de Jesus, a segunda vinda, né? E aquela coisa, né? Como que eu quero estar quando Jesus voltar, né? Como que eu quero estar? Se eu quero não estar preparado, né? Eu preciso buscar toda essa preparação. Então, eu acho que... A pessoa pode dizer assim, Renata, mas padre, é muito difícil estar preparado, né, 100%.
olha, faça o seu melhor. Se esforce, Exatamente. né? Se esforce. Exatamente. Porque 100% É, Exatamente. nunca consiga. Mas se houve esforço da sua parte em ser melhor, com certeza isso Deus levará em conta, né? O seu esforço. É como a saúde. Lá vem eu falar aqui. É como a saúde. Você tem que treinar, você tem que se cuidar o máximo que você pode para evitar, minimizar riscos à sua saúde, né? Sim, Mas a gente tem que fazer isso para estar preparado para algo que pode acontecer, né? sim. Então, é a mesma coisa. Eu preciso estar, eu preciso fazer uma boa confissão, eu preciso participar da Santa Missa, eu preciso, né, estar próximo ali dos sacramentos, viver isso realmente, para que quando ele vier, eu esteja o mais preparado possível, né? Pelo menos fazer o meu melhor, como disse o Padre Silvio. É, Muito bem. a gente tem que dar o nosso melhor, até mesmo para a salvação. Não que eu vou a cair aí na ideia de que eu tenho que adquirir a salvação, comprar. Não, ela já foi dada de graça, ela já foi, e é em nome dessa salvação que tem que ser melhor. Aceitá-la não, certo? Então, Olha só, pode terminar, Padre. Pode terminar. a ideia da conversão é justamente dentro desse contexto, né? Porque eu já fui salvo, eu tenho que ser melhor, né? Tomar E consciência. quero, Ó, o pode tempo falar, Rogério. voou. Não, o tempo tá voando aqui. A gente tá quase uma hora aí de live, foi muito bom. Agora já Ô, estamos Padre, aí eu não sei, se o senhor quiser entrar aí nas considerações finais, dar uma dica pro pessoal aí, eu uma acho que motivação para o advento. texto e acho que assim a dica que eu iria dar, eu já acho que já dei no início, como viver o nosso advento, né? Eu acho que já foi logo no início, né? Vivendo, sendo feliz, procurando ser bom cristão, boa pessoa, atingindo, aí, tomando consciência dos três adventos na nossa vida e nos preparando para, junto com os dois, nos preparando para o terceiro, né? E a melhor forma de nos prepararmos é justamente isso, vivermos a prática da fé, da esperança e da caridade, como diz o próprio Paulo e o próprio Jesus afirma. Né? Maravilha. Bom, eu vou começar agradecendo, depois o Tomás Renato pode falar também. Muito obrigado aí por estar com a gente. Eu acho que foi sensacional isso aqui. Eu acho que trouxe uma reflexão boa do advento. Eu vou ficar pensando nisso ainda hoje, né? Vou levar para meus catequizandos também, essa divisão aí dos três adventos, que eu achei muito legal. Né? E agradeço aí, peço que Deus abençoe a vida do senhor e obrigado por estar com a gente aí, foi muito importante mesmo. Quando der, nós batemos outro papo. Com Ah, certeza. Foi muito bom esse papo aqui, né? E essa live também vai ficar salva, então a gente vai compartilhar aí. E é isso, a gente quer muito agradecer e vamos ter outras oportunidades também para a gente falar sobre outros assuntos aqui. Amém. Pode Se Deus aguardar outros convites. tá bom. tem os Obrigado. episódios aí, Pato, para gravar, aí a gente vai chamar o senhor. Deus abençoe. Deus, um santo Bom, ao vivo o advento, então, com toda a graça, a riqueza e a bênção que ele traz na nossa vida. Né? Até Amém. a próxima. Shalom, Lady Trau. Shalom, padre. Muito tchau, obrigado. Eu queria conseguir falar isso. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Lady Trau, Tchau. Bonito, bonito. Você encerra aí agora? Agora eu encerro aqui, E, pode deixar. Obrigadão, gente. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. tchau.